Graças, pais amados, passando aqui mais uma vez para gravar nossa mensagem de domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Queridos, antes de começar a gravar a nossa última mensagem desse tema, vamos orar pedindo a Deus a direção do seu Santo Espírito para a minha vida, para que eu possa pregar com ousadia, com segurança e que a palavra que nós vamos ministrar, ela opere na vida das pessoas exatamente aquilo que ela se propõe. Também eu peço, Pai, que o Senhor conceda espírito de revelação e de entendimento entre todos aqueles que realmente nos assistem, que eles possam ser grandemente abençoados pelo Senhor. Pai, o tema, essa última ministração é como posso ser cheio do Espírito Santo. Não basta ter o Espírito Santo. Você já aprendeu que a unção vaza, que a unção se esvazia. E nós vemos no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo veio, todos 120 pessoas foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, assim como o Espírito Santo lhes concedia. Porém, no capítulo 4 do mesmo livro de Atos, vemos que os discípulos estavam desanimados, estavam fracos, precisando de um reforço. Então, eles oraram pedindo que o Espírito Santo enchesse de novo e que eles tivessem ousadia e intrepidez para pregar a palavra de Deus como convém fazer. E a Bíblia diz que eles oraram. O lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo para realizar a obra que o Senhor os tinha chamado. Então hoje, na nossa vida é a mesma coisa. Todos nós, quando recebemos para valer a salvação, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nosso coração. Porém, ele vem numa porção mínima. Na medida em que eu e você desenvolvemos a nossa vida espiritual, nós precisamos dar espaço para que o Espírito Santo venha e opere em nós e através de nós. Então é necessário que você procure estar sempre buscando ser cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo apenas no seu cantinho ele não faz nada. Nós temos duas situações. O Espírito Santo, quando você se converte, ele se torna residente na sua vida. Isso é maravilhoso, mas isso só não basta. É preciso que o Espírito Santo seja presidente da sua vida. Ou seja, o residente apenas mora no local. O presidente não. Ele conduz todas as ações, ele promove todas as necessidades. E aí o Espírito Santo, como presidente, ele preside, dirige a nossa vida como bem lhe parece ser e que nós necessitamos e carecemos. Então, para nós alcançarmos este propósito, existem 3 ações que eu e você precisamos desenvolver. A primeira é ter uma compreensão ampla sobre o Espírito Santo. Nós vimos nesses estudos aqui 10 funções do Espírito Santo importantíssimo na vida dos cristãos. Então, se você não conhece essas ações do Espírito Santo, você não vai cooperar com ele e pedir para ele de usar nessas determinadas áreas. Então, primeiro, eu sugiro que você vá até o YouTube, o nosso canal. Lá você vai encontrar 11 ministrações sobre as diversas formas do Espírito Santo agir. Isso é fundamental para que você possa ser cheio e poder usá-lo na plenitude do seu dia a dia. Então, 1 Coríntios 12:1 diz assim: quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Eu conheço na Bíblia 3 passagens que falam que Deus não quer que eu e você sejamos ignorantes. Uma delas é esta aqui, a outra está em 1 Tessalonicenses 4:13, que ele também fala que não quer que a gente seja ignorante com respeito àqueles que dormem, quer dizer, que já morreram. Então, Deus, ele recomenda que eu e você sejamos um especialista naquilo que diz respeito à ação, ao mover do Espírito Santo, até para que você possa desfrutar desse privilégio de ser cheio do Espírito Santo para agir em tudo aquilo que Deus quer que você faça. Então, em primeiro lugar, eu preciso ter uma compreensão ampla do mover, do agir do Espírito Santo na minha vida. Segunda coisa, eu preciso ter uma submissão total ao Espírito Santo. Aqui a coisa fica mais difícil. Por quê? Porque Tiago 4, 7, 8 diz assim: submetam-se a Deus,
Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Veja, esse texto nos orienta para trabalharmos bem com o Espírito Santo, que nós precisamos em todo tempo nos sujeitarmos, ser submisso ao Espírito Santo, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo não tem medo de você nem de mim. Ele não vai fugir se você gritar, se você fizer todo um discurso, isso não resolve para ele. Mas, na medida em que eu me submeto a Deus e eu resisto ao diabo, ele vai fugir. E o que é resistir ao diabo? É dizer não para as suas tentativas, dizer não para as suas propostas. O diabo ele é o maior criador de fake news. Tudo que ele propõe para você e para mim, que pode aparecer bonito, maravilhoso, é golpe. Sai fora, porque não vai funcionar na sua vida. Então, você precisa, em primeiro lugar, se submeter ao Espírito Santo. Em segundo lugar, resistir, dizer não para as tentativas do diabo. O diabo não vai te tentar com coisas que não prestam. Ele é sagaz. Ele vai te experimentar naquilo que você é fraco, naquilo que você tem uma certa debilidade, é aí que ele vai agir. E ele vem com propostas mirabolantes, com propostas maravilhosas. Basta você se lembrar das 3 tentações que Jesus passou lá no Monte da Tentação em Jericó. Eu estive lá, tive o privilégio de conhecer em loco esse local, e realmente ele quis enganar Jesus com propostas proposta mirabolante, agora saiu. Mas Jesus disse não, não e não. E é o que eu e você precisamos fazer. Não, não e não. Então, o diabo, ele não larga a mão de você. Nas tentações de Jesus, na última, a Bíblia diz que ele se ausentou da presença de Jesus até momento oportuno. Então, significa que ele ia voltar à carga com o mestre. E assim é com você e comigo. Ele não desiste de você, ele não desiste de mim, mas ele vai procurar nos enganar. Então, ele vem com uma proteção de tela muito linda. Conta-se uma piada, mas é uma piada séria, que um cidadão chegou na porta do céu e São Pedro olhou para ele: tudo bem, pode passar. São Pedro, é o seguinte, eu quero ficar aqui, mas me dê uma oportunidade de conhecer lá embaixo para ver como é que é o negócio. São Pedro falou: tá bom, vai lá. E ele chegou lá e viu uma coisa maravilhosa, paisagem deslumbrante, mulheres lindas, muita música bonita, carrões para lá e para cá. O cara falou: mas é aqui que eu quero ficar. Que história é essa? Lá no céu é tudo muito parado, muito devagar. Eu não quero ir para lá, não, quero ficar aqui. E na medida que ele pulou o portão para entrar no inferno, ele viu a verdadeira realidade. Mortes e fogo, e grito, e desespero, e aquela loucura toda. E ele chegou para o Satanás e disse: ô, Satanás, que história é essa? Quando eu estive lá fora, dando uma olhadinha nas coisas, eu vi um ambiente bonito, maravilhoso, cheio de carrões, de mulheres bonitas, e eu chego aqui a essa miséria. Satanás fala: meu filho, aquilo ali é a proteção de tela, não é a realidade. Então, não se esqueça que o diabo quer lhe enganar. Ele mente, ele é o pai da mentira, mas ele não vai te enganar com coisas feias, não. Ele vem trazer a você propostas lindas e maravilhosas para que você caia na sua armadilha. Mas qual é o segredo? Submissão ao Espírito Santo. Segundo lugar, resista. Diga não, por mais mirabolante que seja a proposta do capeta. Diga não para ele. Ele vai fugir de você até momento oportuno. Quando você menos espera, ele está de volta lá, lhe tentando tirar você do caminho. Então, é necessário a gente se submeter ao Espírito Santo. Aí a coisa vai funcionar. Aproxime-se de Deus e Deus se aproximará de você. Se você está correndo de Deus, meu amado, eu sinto muito, você não vai ver a Deus. Deus não vai mudar os seus projetos só porque você é bonitinho ou feinha. Não. Você tem que se aproximar de Deus. Oração, jejum, culto na igreja, vigílias, reunião de célula, leitura bíblica, tudo que diz respeito ao reino de Deus nos aproxima do Senhor. E isso nos faz fortalecer
para que você tenha ousadia de dizer não para o diabo. Eu e você, meus amados, viemos a esse mundo para fazer a vontade de Deus, não a sua, nem a minha, nem a do capeta. Lembre-se disso. E aqueles que são pecadores, limpam as mãos, se arrependa, confessa. E vocês que têm mente dividida, está lá, é caro, chamado ânimo dobre, purifique o coração, porque o homem que duvida não recebe nada da parte do Senhor. Então, a primeira coisa para você cheio do Espírito Santo é ter uma compreensão ampla do seu mover, da sua ação. Segundo lugar, se submeter totalmente ao Espírito Santo, resistir o diabo e ele vai fugir. E a terceira coisa é andar pela fé, andar pela palavra. Olha, Romanos 6, 11 e 12 diz assim: vocês também se consideram de fato mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado reine no seu corpo, no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Jesus desceu do céu a essa terra, não para fazer sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E ele fez. E a pergunta é, e quanto a você e a mim? Querido, nós também viemos do céu, porque o nosso espírito humano recriado é de lá que veio. Então, nós também não estamos nessa terra aqui para fazer a nossa vontade, mas estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu acho interessante esse texto de 1 Pedro 2,9, diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que nos resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de que nós dessemos testemunho das coisas lindas que Deus fez em nós. Então, eu e você fomos chamados para a santidade, para a obediência, para fazer a vontade do Pai. Então, não permita que o pecado domine o seu corpo. A proposição do diabo é essa, tentar você, atrair você para o lado das trevas. Diga não para o diabo, e sim para Deus. Um texto também que eu gosto demais, chama-se Gálatas 2:20, que diz assim, fui crucificado com Cristo. Quando eu mergulhei nas águas, do batismo nas águas, eu me uni a Cristo ali na sua morte. Assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, viva pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gente, que coisa extraordinária. Nós já fomos crucificados com Cristo. Então, para nós, o mundo não tem mais sentido. A pessoa que já morreu, ela não sente dor, ela não sente decepção, ela não sente vergonha, não sente nada, morreu. E assim tem que ser eu e você com relação às coisas do mundo. Eu gosto demais um versículo de 2 Coríntios 15:17, que diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fizeram novo. Não tem cabimento, amados, você, depois de cristão, batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, ficar de tititi com as coisas do mundo. Não, nós temos que ficar ligados nas coisas de Deus, porque aquela vida para nós já passou, agora a vida é outra. Então vamos verdadeiramente buscar as coisas do Senhor para que possamos agradá-lo. E hoje nós vivemos pela fé, entende? Então o Espírito Santo vem habitar no crente. Agora, ele precisa ser o presidente. Você precisa se encher mais e mais e mais e mais do Espírito Santo para que ele tenha total transborde na sua vida o seu poder, a sua soberania, a sua majestade. Enquanto você estiver querendo fazer a sua vontade em lugar da vontade de Deus, você ainda não nasceu de novo, meu caro. A gente, quando nasce de novo, abomina as coisas do mundo e se prende, se fixa nas coisas do Senhor. Veja bem, então, para que eu e você possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, nós precisamos dessas três coisas. Primeiro, uma compreensão global do agir e do mover do Espírito Santo. E para isso você tem as 11 ministrações anteriores à nossa, que se encontra ali no canal do YouTube. Você pode ir lá e ouvir quantas vezes você quiser, para que você faça um quadro mental de tudo que o Espírito Santo quer e pode fazer na sua e na minha vida. A segunda coisa
Eu e você precisamos nos submeter totalmente ao Espírito Santo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então deixa Cristo agir. Até porque nenhum de nós consegue se livrar dos pecados apenas na força da carne. Não vai. É preciso que Deus opere em nós para que a gente possa verdadeiramente fazer aquilo que é da vontade do Pai do céu. Terceira coisa agora. Andar pela fé. Andar pela palavra, né? Não permitir que o nosso corpo seja dominado pelo pecado. E eu quero lhe dizer uma coisa, meu amado. O pecado é gostoso. Se assim não fosse, ninguém pecaria. Mas é exatamente essa resistência nossa ao pecado que nos faz a diferença entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Eu não quero nada a ver com as trevas. Meu negócio é com Deus. E é muito bom saber que eu fui ungido com o Espírito Santo como propriedade exclusiva de Deus para estarmos com Ele lá na glória. Então, meus amados, vamos praticar essas 3 ações para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Você, amado irmão, não veio a esse mundo para viver de qualquer maneira. Não, mas você tem liberdade entre fazer o certo e fazer o errado. Jesus falou ali em Deuteronômio 15, 30:15, ou 15:30, agora não tenho mais certeza. Eis que hoje proponho, 15:30, eis que hoje proponho diante de ti a vida e a bênção, a morte e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e toda a tua casa. Gente, Deus fica triste quando eu e você pecamos. Fica. Mas ele não impede. Eu, às vezes, já tive umas conversas com Deus. Falei, poxa, Senhor, eu pedi tanto para você não deixar eu pecar e você deixou? Ele falou, filho, eu permiti que você pecasse para tratar essa área na sua vida. Se você não tivesse uma experiência, você não se libertaria dela facilmente. Então, eu permiti que você tivesse essa experiência negativa para lhe trazer ensinos, para lhe trazer revelações. Eu quero dizer, meu irmão, seja lá, minha irmã, o que você estiver passando, Deus é contigo. A Bíblia diz que ou Deus te livra da situação, ou ele vai junto com você na situação. Temos, por exemplo, o caso dos meninos ali de Sadraque, Mesaque e Abednego, que resistiram à proposta do rei de adorar a estátua do rei. E ele falou, então vou jogar você na fornalha de fogo e quero ver quem é o Deus que vai livrar você. Aí os meninos falaram assim, Senhor, é o seguinte, se ele quiser livrar, ele vai livrar, não tem problema. Mas se ele não quiser, nós vamos para a fornalha de fogo e acabou. E aí, joga os 3 aí na fornalha de fogo. E aí, jogaram os 3 lá. E quando o rei olhou dentro da fornalha, tinha 4. Ele falou, mas peraí, eu não joguei 3? E esse 4? Parece com o Filho dos Deuses. Era Jesus que estava lá, passeando no fogo, não permitindo que a chama provocasse nenhum mal naqueles meninos. Era como se tivesse um ar-condicionado lá dentro para anular o poder do fogo, eles andando para lá e para cá. Então, o Senhor não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, mas foi junto com ele para lá. E através da presença de Jesus, ele tirar de letra. Temos um outro caso também no livro de Daniel. Daniel foi vítima de uma tramóia do secretário do rei e ele foi lançado na cova dos leões. O rei ficou muito preocupado. Ele não queria isso, mas tem um ditado médio de peça que a palavra do rei não volta atrás. Então, eles tiveram que manter e jogar o Daniel na cova dos leões. De madrugada, o rei correu lá e gritou de longe, Daniel, filho do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso do teu Deus ter te livrado das garras dos leões? Ele falou, viva o rei! Rei, o Senhor tapou a boca dos leões para que não me comesse. E o rei ficou impactado. Mandou tirar Daniel da fornalha e jogar aqueles caras que tramaram contra a vida dele. Não só os caras, mas toda a sua família. E a Bíblia fala que nem os caras caíram lá embaixo, os leões já estavam engolindo
toda a parte daqueles corpos que foram lançados ali dentro. Então, eu quero te dizer, meu irmão, o seguinte: seja firme, seja confiante no Senhor, não desanime, porque Deus sempre, eu disse o quê? Deus sempre está contigo. Ou Ele te livra da tribulação, o que nem sempre é o caso, mas de uma forma ou de outra, Ele vai estar com você, meu amado, na tribulação. Você, o Salmo 23, 4 diz: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que coisa mais espetacular. Então, meus amados, seja firme, não vacile, não cometa injustiça diante de Deus. Permaneça firme na palavra, naquilo que Deus tem designado para você. E você será mais que vencedor. Então, as três coisas: uma compreensão ampla sobre a ação do Espírito Santo. Segunda coisa, ser submisso ao Espírito Santo. E terceira coisa é você andar pela fé, andar pela palavra, andar em santidade. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: e o que nos impede de ser cheios e ficar cheio do Espírito Santo? Pecado. Amado, e como é fácil incorrermos nesses erros. Veja, mas eu tenho uma solução para duas coisas tu aqui. Primeiro, se confessarmos os nossos pecados, primeira coisa, você tem que reconhecer que você pecou. E você não é nenhum infalível que não peca. Você é de carne e osso, você é filho de Deus, mas peca. Porque Deus não te impede. Ele não quer, mas Ele permite. Olha só. Se confessarmos os nossos pecados, quer dizer, eu reconheço que eu pequei, me arrependo, e agora eu quero que o Senhor me livre disso. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, amado, o pecado, por ser o maior problema na vida do crente, se você souber lidar com isso, Ele não vai permitir que você perca a sua bênção por causa disso. Veja bem, Isaías 59, 1 e 2 diz assim: as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus, de modo que Deus não possa atender a sua necessidade. Então, o pecado é sempre o câncer, o mal que alcança a vida das pessoas. Porém, se você reconhece que pecou e se arrepende, Deus é poderoso para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Aí você volta para a vida boa. Eu costumo comparar a vida cheia do Espírito Santo com o pneu de um automóvel. Você está guiando o seu carro na rua e de repente você passa por cima de um prego enorme e o pneu murcha. Aí é o seguinte: você não vai poder rodar com o pneu murcho. Você não vai jogar seu carro no lixo por causa disso. Você não vai abandonar o seu carro e vai pegar um Uber. Não, você vai trocar. Tem um step lá na mala, você troca aquele step e vai em seguida numa borracharia para fazer o conserto do pneu. Em seguida ele volta a rodar e você passa a ficar normal. E assim tem que ser na nossa vida. Quando nós cometemos um pecado, o Espírito Santo fica triste e não age. Até que você confesse, se arrependa e seja perdoado, você vai ficar no prejuízo. Mas é muito simples. Todo mundo peca, meu amado. Pecou, reconheça, em primeiro lugar. Se arrependa, porque não é bom pecar. Terceiro, Deus vai te perdoar e vai purificar. E você vai voltar à vida maravilhosa do Filho de Deus. Então o pecado, ele deixa de ser problema quando você passa a pedir perdão, zerar a sua vida. Mas ainda existem aqueles casos que você não se lembra, não reconhece que é um pecador. E aí, pastor, como é que eu vou resolver essa parada? Salmo 139, 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Meu amado, ninguém escapa dessa passagem. Agora você tem que ser corajoso. Porque se você pedir para Deus te sondar, Ele vai sondar. Se você pedir para Deus provar, Ele vai provar. Mas aí você tem que estar pronto a se submeter,
a reconhecer, pedir perdão e não mais incorrer nesses atos pecaminosos. Então veja bem que a única coisa que pode impedir você e eu de sermos sempre cheios do Espírito Santo é o pecado. Mas o pecado eu resolvo como? Me arrependo, peço perdão e Deus me restaura. Mas tem algumas coisas na minha vida que eu não consigo me lembrar, mas nem por isso eu sou isento de culpa. Aí entra a oração do Salmo 139. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Deus sabe o que está nos inquietando. Ele está pronto, o Espírito Santo está pronto para nos alertar, para nos mostrar aonde nós temos falhado. Vê se no meu caminho algo te ofende. Nós não podemos ofender a santidade de Deus. E dirige-me pelo caminho eterno. Querido, se você praticar essas duas orações, a sua vida vai ter um upgrade. Você vai ser realmente uma pessoa diferenciada. Você vai ser realmente um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo em todo o tempo. Porque você tem que renovar essa unção todo dia. A unção de hoje não vale para amanhã. Era como um maná. Lembra que o pessoal só podia pegar uma quantidade de maná que ele comeria? Se ele pegasse duas, apodrecia. Mas no Shabá eles poderiam pegar duas. Então, Deus queria que os homens e as mulheres de Israel aprendessem a confiar na provisão do Senhor. Então, todo dia Deus mandava a provisão. Então, aprenda a confiar, a depender, a esperar no Senhor. Conclusão. O Espírito Santo é essencial para a nossa vida cristã. Sem o Espírito Santo não há vida cristã autêntica. Ele nos convence, nos guia, nos transforma, nos capacita e nos sela para a eternidade. A chave para uma vida plena com Deus é andar no Espírito, permitindo que Ele nos dirija em todas as áreas. Se queremos viver uma vida de poder, santidade e intimidade com Deus, precisamos buscar diariamente a comunhão com o Espírito Santo. Querido, isso aqui não é religiosidade. Isso aqui não é uma pura fantasia. Isso aqui é a mais expressão de verdade do Senhor para conosco. Então nós precisamos, acima de tudo, a dependência, a busca, a submissão, a obediência. Aí quando falamos de obediência, nós vamos ter um leque amplo. Primeiro, a obediência ao Senhor, ao Espírito Santo, à palavra, aos governantes, ao nosso pastor, às autoridades constituídas. Então, é uma obediência ampla, não é só, eu obedeço a Deus, mas não obedeço ao governo. Está errado. Está errado. O Senhor Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Aqui ele está falando de dízimo e está falando de imposto. Então, se você deve imposto a César, pague. Se você deve imposto, o dízimo a Deus, pague. Porque é assim que funciona. Agora, eu quero te dar um versículo aqui, que é a chave para você ser cheio do Espírito Santo. É o seguinte, Efésios 5, 18 a 20 diz o seguinte, não se embriaguem com vinho, e tem muita gente fazendo isso, que leva à libertinagem. O cara, quando fica bêbado, ele fica todo animado, ousado, e é uma coisa de doido. Mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, louvando e cantando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. É fácil você dar graças quando tudo está a favor. Mas e quando vem a dificuldade, as dores? Aí fica difícil. Meu Pai querido e amado, está tão boa a conversa aqui. Porém, o nosso tempo chegou ao fim. Eu quero pedir que o Espírito Santo complete a obra no coração dos amados, naquilo que eu não fui capaz de mencionar. E nós queremos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. E o fazemos, ó Pai, em o nome de Jesus. Nos abençoe hoje e para sempre. É o que eu peço e te agradeço, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém e amém.